Preste atenção, que nem tudo que reluz é ouro, entendeu? Preste atenção nas vírgulas e pontos, interrogações e tudo mais, para que nós não viemos cavar a nossa própria sepultura. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, compartilhar este vídeo, porque nós vamos trazer diariamente matérias relacionadas ao seu interesse. Principalmente você que vive ou que gosta da Europa, Portugal, Israel e etc e tal, tá bem? Esse é o canal certo, humilde, simples e direto. Meus amigos, tudo bem? Fazendo aqui a segunda live aqui de Portugal, né, sobre os últimos assuntos que estão acontecendo aí, pipocando na rede, principalmente na América Latina, né, com relação ao jornalista Sérgio Tavares, que fora preso, né, no aeroporto de Guarulhos por omitir opiniões sobre a direita brasileira ainda quando estava aqui em Portugal. Uma entrevista com o Bolsonaro e outras coisas que ele fez. Só o barulho aqui porque estou fazendo aqui direto do quarto onde eu estou hospedado aqui na região sul de Portugal. Galera, eu ainda não fui nas redes aqui em Portugal para analisar o tamanho da repercussão, não é? Mas desde já o governo português ele agiu a tempo, né? Ele agiu a tempo defender aí o seu filho da terra, independente da ideologia, que são bem distintas, né? Eu vou falar para vocês aqui a origem, né, do Sérgio Tavares e as ideias dele, né? Com relação à política portuguesa. Patriotas, meus amigos, você que já veio em Portugal, que está em Portugal, eu não aconselho por enquanto que ninguém venha a Portugal, porque a situação no momento para brasileiros está um pouquinho difícil. Mas se é o seu sonho, anda logo, venha, né? Olha, meus amigos, Sérgio Tavares, ele é ligado ao partido Chega, não é isso? Partido Chega do André Ventura, que é o líder, né, desse partido. E tem uma pauta um tanto, pessoal, que difícil para nós que somos brasileiros e que estamos aqui em Portugal, para os imigrantes em geral, né? A ideia do Sérgio Tavares é fazer como ele disse, um limpa, né? Fazer um limpa em Portugal. Ou seja, esse limpa é expulsar os imigrantes que aqui estão, né? São muitos imigrantes, né? Não só brasileiros, mas também árabes, africanos que estão aqui. Até porque Portugal, na sua expansão, ele conseguiu alcançar alguns países da África. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e não lembro outro, enfim. Chegou até a Índia também, né? Então, esses povos, eles de língua portuguesa, eles vêm a Portugal porque a situação lá é difícil. E é difícil porque Portugal, na época, tinha um regime autoritário e não tinha um senso de organização. Os portugueses chegavam no local, eles não faziam igual aos ingleses, eles apenas humilhavam as pessoas, tomavam o que era delas e faziam elas de escravas. E olha, português é um negócio sério, pessoal. Quem mora aqui em Portugal sabe como é o temperamento dessa gente. Eles não são bonzinhos, né? Não são bonzinhos. Imagina 500 anos atrás o que passara esses povos nato da região, os índios, os negros, né? O que eles sofreram na mão dessa gente. Terrível, né? Terrível e perigosa, né? Na época. Eles levaram a cabo a Inquisição, que tirou a vida de 50 milhões de pessoas, quando a Europa tinha 60 milhões apenas. Na sua maioria, pessoas que não queriam, ou que não achavam legal, seguir o conceito religioso dessa gente. E os seus desafetos, os judeus, foram na sua maioria vítimas dessa gente. Destruiu culturas, famílias, tradições foram destruídas. E aqueles que não passaram pela lança, pela fúria de Portugal, Espanha e Itália, correram para
para as colônias, e o Brasil recebeu muita gente, tá certo? Agora, por que eu digo isso? Porque o partido Chega, que é um partido de direita, chamada de extrema direita, aqui em Portugal, ele vai atingir exatamente aos imigrantes que aqui estão, os brasileiros, entendeu? O brasileiro que está aqui trabalhando hoje, o que chegou aqui, ele vai ser vítima desse partido, porque ele vai ser expulso. O plano do Chega é somente a partir de 5 anos que a pessoa está doando a Portugal serviço, pagando os impostos, né, é que essa pessoa vai ter direito à saúde, a algum documento. Ou seja, meus amigos, será um regime no sistema de escravos. As pessoas vão trabalhar como escravo para Portugal, sem direito a nada. É esse o objetivo do partido Chega. Hoje, no governo do António Costa, os imigrantes que aqui chegam, que conseguem chegar aqui, eles têm direitos, né? Têm deveres. E Portugal, na minha época, em 2005, vivia uma miséria total. Portugal mudou muito. E tudo isso graças ao trabalho dos imigrantes. Portugal hoje tem uma arrecadação 10 vezes mais do que em 2005, quando eu estive aqui. E toda essa arrecadação sai das costas dos imigrantes, que é quem sustenta esse país. Uma certa feita eu estava fazendo um documento lá no centro de Lisboa, e um africano falou para mim: no futuro, Portugal não vai ter jovens, a não ser os filhos dos imigrantes. E isso fazem mais de 20 anos que ele falou isso para mim. E hoje eu estou vendo que realmente o que ele falou está se cumprindo. Portugal é um país de portugueses já idosos, com milhares de imigrantes, filhos de imigrantes que deixam o país mais jovem hoje. Exatamente o que aquela pessoa da Guiné-Bissau falou para mim há quase 25 anos atrás. Entendeu, meus amigos? Então, quem sustenta Portugal, quem segura Portugal hoje, são os imigrantes. A renda de Portugal ela subiu 10 vezes mais comparada a 2005, quando o país vivia em plena miséria. No governo do Durão Barroso, eu senti isso nas costas, eu vivia aqui. Entendeu? Não tinha emprego, não tinha nada. Eu recebi um visto de trabalho aqui de graça. Eu fui um dos primeiros a receber um visto de trabalho naquela época. Uma autorização para trabalhar no país, porque antes nós não tínhamos autorização nenhuma. Nós éramos ilegais aqui. Mas aí o Lula veio aqui em 2005, fez uma negociata com o Durão Barroso e nós conseguimos um visto de trabalho. Mas não tinha trabalho. Então, eu mesmo fui embora, porque não tinha sentido ter o visto de trabalho se não tinha emprego. Portugal estava falido. Mas graças à força da imigração, Portugal hoje está sendo uma potência em comparação ao que era antes. Não chega a ser, uma Espanha da vida. Inclusive eu recomendo você que quer vir para a Europa, vai para a Espanha, vai para a Itália. É muito melhor para emprego, e também o tratamento é outro, entendeu? Eu estive na Espanha faz pouco, anteontem eu estive na Espanha, então, em Madrid. Então, pessoal, é isso. O partido Chega, esse partido que chamado da direita, ele traz uma ala de Portugal, que é aqueles que são filhos daqueles que alimentaram a Inquisição, que alimentaram os grandes motins contra os negros, contra os judeus, aqueles que têm ódio de imigrantes, de brasileiros. Esse partido Chega, ele junta todos aqueles que querem ver os brasileiros pelas costas, que querem ver o negro, o judeu, ou seja quem for, pelas costas, você entendeu? Aqueles que são os antecessores, os herdeiros da miséria que foi a Inquisição, que levou a vida de 50 milhões de cidadãos da época que não aceitavam a cruz. Entendeu? Simplesmente por isso, por não aceitar a cruz, o peso dessa religião que tanto massacrou a Europa. E graças ao iluminismo que nasceu na Europa, que essa religião perdeu peso. Mas antes, na época das trevas, Portugal e o resto da Europa vivia em plena miséria, porque quem dominava era a religião. Então esses
que tanto ganharam com a desgraça de milhares, eles querem trazer, eles querem a todo custo ressuscitar essa época, entendeu? Essa época terrível que foi a Inquisição, que foi o nazismo, que foi também os cruzados. Juntando os dois aí, os cruzados e a Inquisição, foram 80 milhões de pessoas que perderam suas vidas, com mais 7 milhões na Alemanha. Então esse partido Chega, qual Bolsonaro faz parte, para os imigrantes em Portugal é uma extensão do nazismo, é uma extensão de algo muito ruim, não é? O plano deles é muito ruim. E tá assim, ó, limpar Portugal. Limpar Portugal. Esse slogan do Chega me dá arrepios. Né? Limpar Portugal ou limpar a Alemanha, né, dos judeus. Pessoal, é complicado. A política mundial, ela é complicada. O Brasil realmente vive um período muito ruim na mão da esquerda, porque nós temos dois extremos. Tanto Portugal quanto o Brasil tem que ficar de olhos abertos e ter a preocupação de não apoiar nenhum movimento extremista, seja ele da direita ou da esquerda. O Brasil hoje vive uma esquerda extremista e Portugal pode cair em uma direita extremista no futuro. Nenhuma das duas vai fazer bem a esses povos. Temperância, não é? Equilíbrio, isso sim faz um país prosperar.